Boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do GN Podcast e hoje o assunto será a China, né? A China, que é um dos assuntos mais falados aí ultimamente, né? E é a nação que nos últimos 40 anos é a que mais cresce do ponto de vista econômico. Todo mundo acredita que vai ser a próxima superpotência nesse século XXI, ultrapassando os Estados Unidos. E a importância de falar da China é porque, primeiro, é o maior parceiro comercial do Brasil, é a nação mais populosa do mundo, é a nação que mais cresce economicamente, do ponto de vista de produtividade, de infraestrutura, de empregabilidade de mão de obra. E é um país que é bastante controverso, porque boa parte da informação que chega aqui no Ocidente, né, e América Latina, no caso brasileiro, é entrecortada, não é tão clara a respeito da China, do que é a China. Há muito mito, há muitas controvérsias, há muita mentira também que se fala em torno da China, e há muita falta de compreensão, porque a mídia nem sempre ela atua com a verdade 100%. Às vezes ela vende uma narrativa com algum interesse político, né? Então, a gente está gravando esse podcast aqui porque é importante dar uma visão geral do que é a China, uma visão geral do que a China significa para o Brasil, o que ela significa para o mundo, né, como ela pode impactar a economia, como ela está impactando a sociedade, né, e como será o futuro, esse futuro onde estamos vendo uma transição de ordem, né, onde nós tínhamos até de 1991 até mais ou menos esse ano, né, com a guerra da Ucrânia, a gente tinha uma hegemonia ocidental, uma hegemonia americana, e a gente está vendo que essa hegemonia americana está se dissolvendo e no lugar dela está surgindo uma nova hegemonia, que é boa parte liderada pela China, né? Então, a gente aqui vai falar um pouco sobre a história da China, né? Vale lembrar que a China talvez seja uma das civilizações mais antigas do mundo, né? Junto com a Índia. Eu acredito que seja as duas mais antigas do mundo que existem hoje, né? A gente já teve outras mais antigas, como a Suméria, como a Babilônica, mas já não existem mais como civilizações hoje. E as que ainda existem, como China e Índia, são de grande relevância. E é importante a gente entender um pouco a história da China para compreender algumas das instituições hoje que existem na China, como a sociedade chinesa se organiza hoje, né? Que não é a coisa de 40, 50, 100 anos, mas é uma coisa que atravessa toda a história dela. E falar principalmente do que a China é hoje, né? Os projetos econômicos, a Rota da Seda, que é a grande obra de geoeconomia hoje do planeta, que está integrando toda a Eurásia, todo o continente eurasiático em torno de um projeto econômico, produtivo, de infraestrutura, né? O impacto do coronavírus, né, do coronavírus na economia chinesa, da Covid-19, né, que há as acusações de que foi um vírus chinês ou não, e assim por diante. E, bom, uma série de outros assuntos também, como a crise econômica, a recessão econômica que a China pode estar passando hoje, a questão da suposta bolha imobiliária que ela enfrenta também, e de questões também pertinentes de geopolítica, como é o caso de Taiwan, né? Nos últimos dias a gente viu que cresceu a tensão ali no estreito ali de Taiwan, né, entre a província de Taiwan, que alguns países na verdade reconhecem como um país independente, outros já enxergam apenas como parte da China, né? E é uma questão que pode gerar uma guerra ou pelo menos uma crise diplomática muito forte, como a gente teve nos últimos dias com a visita da Nancy Pelosi, né, se não me engano, a secretária de Estado dos Estados Unidos. Não, desculpa. Ela é uma das principais integrantes do Partido Democrata, né. Ela fez uma visita a Taiwan e aquilo, para a China, simbolizou um ato de agressão, um ato de afronta, né, contra a soberania chinesa. E a questão de Taiwan é uma questão também muito complexa e vale a pena ser discutida hoje, né. Então aqui o camarada nosso aqui irá falar sobre um pouco da história da China e dar seguimento ao, ao que a China representa hoje e ao que ela pode representar no futuro. Então eu passo a bola Uhum. aqui para o Alemão e ele vai
dar uns ditames gerais aí do que é o país do meio, né? Como os próprios chineses gostam de se referir. Sim, sim. A China é um país, uma nação interessantíssima, né? Realmente não é, a gente não pode falar sobre a China como apenas um país. A China é de fato uma civilização, né? E como o Baiano falou, é milenar, existe uma certa continuidade com o passado. Não é que nem por exemplo, a Índia que teve a civilização do Vale do Indus, que hoje em dia a gente questiona se tem uma continuidade com isso, se eles provavelmente nem falavam uma língua do mesmo grupo linguístico, mas a China, ela sim, desde o começo existe uma linha contínua cultural, né? E isso é muito interessante olhando o, o decorrer das dinastias, a sucessão das dinastias, porque você tem desde o começo essa preocupação em classificar com quem reinava a China, baseando nas dinastias. A primeira histórica que a gente reconhece é a dinastia Shang. E, e essa dinastia, já nessa época, nesse período, é a primeira dinastia histórica, mas tradicionalmente se conta de uma outra dinastia que veio antes, que é a dinastia Xia. E é muito interessante isso, porque a existência da dinastia Xia, ela, na tradição, ela justifica a existência e o poder da dinastia Shang, né? Esse é o conceito que a gente chama de o mandato do céu, que é um equivalente análogo ao direito divino dos reis na Europa. E esse é um conceito tradicional chinês, que basicamente diz que as dinastias, os imperadores, eles têm um direito divino de reinar sobre a China. E, e se e quando ocorre tragédias naturais, ocorre guerra civil, isso é porque o, os deuses estão insatisfeitos com o imperador, porque ele não é virtuoso, a dinastia se tornou decadente, e isso então justifica uma revolta contra essa dinastia e o estabelecimento de uma nova estrutura, né? Então por É, isso que é um pouco parecido também com o que ocorria com os califados também, né? O califa sim, como é um um, representante. é um velho ciclo, Sim. né? É o ciclo das dinastias dos imperadores que se tornam decadentes e são substituídos por um grupo talvez menor, inicialmente mais fraco, só que com apoio popular, que eles estão energizados, eles têm um objetivo fixo em mente, e, e a velha estrutura decadente cai, né? Então, esse é o ciclo que a gente vê, né? A, a, tem, um, tem uma obra tradicional chinesa chamada O Romance dos Três Reinos. E ela começa com uma passagem que eu vou parafrasear aqui. É mais ou menos assim. O reino, depois de muito tempo unido, precisa se separar. E o reino, depois de muito tempo separado, precisa se unir, né? E isso é o ciclo da história chinesa. Você tem momentos de fraturação. A China, como a gente entende ela hoje, dividida entre feudos, entre senhores da guerra, entre lordes, e
basta passar um tempo para que um deles, um que seja especialmente carismático, que seja poderoso, consiga unificar o país e transformar de novo no império que ele realmente é. Mas sempre... O Elias Jabbour, que é um especialista em China hoje do Brasil, né? Ele fala que o grande legado do Mao Tse Tung no século XX foi justamente reunificar a China, né? Ele fala que ele pode não ter tido um êxito econômico ou social muito grande, mas o legado principal dele foi ter unificado a China, que estava bastante dividida, né, entre aquela velha república, né, a República da China, que era governada pelos senhores da guerra e assim por diante. Desde a queda do Império Qin, a dinastia Qin, que foi a última dinastia imperial, a China já estava totalmente fraturada, né? Então só depois com a derrota do Japão e o êxito dos comunistas sobre os republicanos que a China se tornou realmente unificada e ela ainda se permanece assim hoje, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde. Então, de volta ao mandato do céu, né? Então, então, esse ciclo é uma coisa que a gente vê de novo e de novo na história da China. Todo novo imperador justifica, legitimiza a sua rebelião, citando o reino anterior, dizendo que eram decadentes, não eram mais virtuosos. E então eles começam uma nova parte do ciclo. E a China, como a gente falou mais cedo, o nome em chinês é Chongguo, o país do meio. E o que significa esse ciclo de fraturar e unificar é que eles estavam perpetuamente preocupados com o universo chinês, né? Para eles, a China era o centro do mundo. Não necessariamente num sentido geográfico, mas num sentido político. Eles não se preocupavam com as fronteiras, com o exterior, além de se proteger, né? Do norte, eles estavam constantemente ameaçados por tribos nômades, como, por exemplo, os Xiongnu e depois os mongóis, que vieram conquistar a China. Mas, fora isso, pro oeste, eles tinham, em grande parte, deserto e montanhas. Montanhas Tian Shan, montanhas, os Himalaias. E ao sul eles tinham selvas, onde atualmente fica o Vietnã. Então, geograficamente, eles estavam relativamente bem protegidos, né? Ao leste, eles tinham o Japão, que, por quase toda a história chinesa, era tecnologicamente muito pouco avançado em comparação com a China, então nunca foi uma ameaça até depois que o Japão fosse se industrializar. E então, o que acontece é que a China ganhou, ao longo de sua história, um caráter muito isolacionista. Eles não se preocupavam em fundar impérios. Eles não produziam colônias. Você tinha até, sei lá, em Singapura, por exemplo, você tinha pequenas comunidades chinesas, mas isso era um resultado de mercantes que iam para lá para ganhar vida. Isso não era uma colônia, não era não era um projeto chinês. Você teve até durante a dinastia Ming, que foi a última dinastia
etnicamente Han, você teve a expedição do Zheng He, em que ele pegou uma flotilha enorme de navios e fez uma jornada pelo Sudeste Asiático, pela Índia e até, acho que a África. Chegou até lá. Mas até essas expedições desse tipo não eram com uma finalidade de fundar colônias, de expandir o Império Chinês, era com a finalidade de tomar tributo, de receber tributos dos estados periféricos e talvez criar relações comerciais. Você não tinha essa ideia expansionista, né? E do ponto de vista chinês, por que eles deveriam se expandir, né? A China tinha todos os recursos que eles precisavam. A China era o centro do mundo. Ao oeste só tinha deserto, ao norte só tinha tundra, ao sul só tinha selva e ao leste só tinha o mar, né? Então acontece que eles não puderam ficar assim para sempre, porque com o Japão se desenvolvendo e com os países ocidentais se desenvolvendo e criando impérios na Ásia, a China não podia mais se dar ao luxo de ignorar o que acontecia em volta deles, né? Você tem, então, na primeira metade do século XIX, o que se inicia, o que se chama hoje de o século da humilhação. Eles chamam assim esse período de mais ou menos de 1830 até 1945, que é um século em que a China estava constantemente subjugada por, primeiro, os países ocidentais e depois pelo Japão. A China ela teve as guerras do ópio contra o Reino Unido, teve a rebelião dos Boxers que falhou. Você teve o Império Qing teve que dar concessões para a Rússia, concessões territoriais na Manchúria. Você teve a derrota também para o Japão na Primeira Guerra Sino-Japonesa, né? Sim, exatamente. Você teve de fato a ocupação a ocupação da China, do norte da China, a Manchúria, que interessantemente A região de Vladivostok da Rússia hoje era da China. Eles perderam na guerra. Exatamente, era parte do Império Qing e essa parte foi conquistada pela Rússia, como exemplo, né? E de fato, é interessante que o imperador do estado fantoche criado pelo Japão, da Manchúria, o estado Manchukuo, que chamavam, era o imperador deposto do Qin, né? O imperador Puyi, o último imperador da China. Então, é interessante que eles ainda tinham essa tentativa de manter legitimidade, né? Com isso, com essa continuidade. Mas então a China, ela passa por esse período de humilhações e ela se dá conta de que não basta ser isolacionista, porque em algum ponto vai vir um império de fora e tentar extrair valor da China, né? Que foi como aconteceu. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a derrota do Japão e finalmente a vitória do Partido Comunista e o Mao Tse-tung, você tem uma China que tenta ressurgir e que tenta agora, de fato, tenta impor suas vontades na região.
porque a alternativa seria que a região fosse controlada por forças exteriores, né? Como você falou, há uma coisa que é comum na mentalidade chinesa, que é a desconfiança com o estrangeiro, né? É um pouco semelhante ao que ocorre na Rússia, né? A China, ela é uma nação, né, que foi historicamente cobiçada também por outras potências, né? Desde os mongóis até as potências ocidentais no século XIX e XX. Então há na consciência chinesa uma desconfiança, um revisionismo em relação aos estrangeiros, né? A China, durante o século XIX, ela foi várias vezes humilhada, né? Você teve as guerras do ópio, você teve o Império Britânico obrigando a China a comercializar ópio dentro de seu território, que gerou um caos social terrível, milhares de pessoas morreram do vício em ópio, aumento da criminalidade, etc. E depois você teve as derrotas para o Japão, você teve ali durante o período da Segunda Guerra Mundial aquela ocupação brutal do Japão, né, como a ocupação ali de regiões como Xangai, como Nanquim, onde teve o massacre de Nanquim, né? Então, você teve um período bem conturbado de ocupação estrangeira, né? E uma ocupação que ocorre de maneira também bem inusitada. Você vê que a ocupação britânica se deu a partir da ocupação que os britânicos tiveram em regiões ali ribeirinhas da China com feitorias comerciais. E a partir de então, dessas feitorias, o Império começou a exercer uma influência cada vez maior sobre a China, ao ponto de ter a Companhia Britânica das Índias Ocidentais ter obrigado, né, a abertura de portos para comercialização de ópio, né, que foi o que levou as guerras do ópio.